Oi, pessoal. Eu me chamo Raiele e a palavra que eu vou trazer hoje aqui para vocês tá, tá no Evangelho de João, capítulo 8. Quem puder, tiver acesso a uma Bíblia, eu aconselho que acompanhe lendo comigo, porque a leitura é um pouquinho longa, porém necessária para a gente entender o que vai ser essa palavra. Antes de começar a ler o texto em si, quero contar para vocês uma coisa que aconteceu essa semana comigo. Em uma conversa com uma amiga, eu falei com ela sobre Todd White. Não sei se algum de vocês já ouviu falar. Caso não conheçam, sugiro que procurem vídeos dele no YouTube. Mas ele é um grande homem de Deus. Ele tem um ministério incrível. Vai pelas ruas orando pelas pessoas, curando. Muitas vezes Deus revela a ele onde a pessoa tem alguma dor ou alguma deficiência, ele ora por elas e essas pessoas são curadas ali na hora. E eu vejo muitos vídeos dele e fico muito impressionada. E conversando com uma amiga essa semana, eu comentei com ela sobre isso, toda empolgada, e falei: Nossa, é, essas coisas que ele faz são para todos nós. Eu acho que todo mundo deveria estar vivendo isso, esse evangelho, ir na rua, pregar, falar com as pessoas, levar o amor de Deus, curar, fazer milagres, porque foi para isso que Deus nos chamou para fazer. E em algum momento da conversa ela me deu uma pausa assim, né, na fala, me perguntando se eu não achava que esse meu pensamento poderia em algum momento ser um pouco hipócrita. E eu, no momento, não entendi muito bem, li por WhatsApp, né, a conversa, reli, e aquilo ali ficou martelando na minha cabeça. E essa semana eu encontrei essa palavra e achei que tem tudo a ver com essa conversa que a gente teve. Então vamos ler aqui o texto para a gente entender um pouquinho melhor o porquê dela ter citado hipocrisia. Assim, eu não sei nem se foi exatamente a intenção dela o que eu vou falar aqui, mas foi o que acabou gerando, o pensamento que acabou gerando dentro de mim. Então, Evangelho de João, capítulo 6. Aqui o capítulo é um pouco grande, gostaria de ler ele todo, porque esse capítulo é maravilhoso, mas a leitura vai ficar muito longa. Então eu vou pular para contextualizar vocês. Nesse capítulo aqui fala de um milagre que é muito conhecido de Jesus, que é onde ele alimenta uma multidão só com 5 pães e 2 peixes. E após essa multidão comer, ficar saciada, ainda sobraram alimentos, eles recolheram esses alimentos em cestas. Então, esse foi um milagre muito marcante e presenciado por muita gente, como é citado aqui nesse capítulo, João 6, versículo 24. Aqui vai falar de uma multidão, só para a gente se situar, essa multidão é a mesma que estava com Jesus no dia em que ele fez o milagre da multiplicação dos pães. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus lhe respondeu: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: Deu-lhes de comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome,
e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse também vós, mas já vos disse que também vós me vistes, contudo não credes. Então aqui, lendo esse trecho, a gente vê que essa multidão, apesar de ter visto o milagre grandioso que Jesus fez no dia anterior, eles presenciaram, eles foram parte do milagre, mesmo assim eles ainda não criam que Jesus era o Filho de Deus. E aqui eles indagam a Jesus, o que faremos, no versículo 28, o que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então, Jesus aqui, eu acredito que ele dando essa resposta, ele sabia que aquela multidão, apesar de estar indo atrás dele, de estar querendo ver os milagres e as coisas que ele tinha a fazer, ainda não criam que ele era o Filho de Deus. Então, muitas vezes, essas coisas grandiosas, impressionadoras que a gente vê acontecer, elas sim fazem parte do reino de Deus, sim, Deus nos chamou para fazer parte disso, para realizar essas coisas, mas o reino de Deus, o que Deus nos chamou para fazer, o básico do Evangelho é crer em Jesus. O relacionamento com Deus é uma coisa simples, Ele nos deixou o Espírito Santo, e o que Ele deseja de nós, antes de qualquer coisa, antes de buscarmos qualquer coisa, é buscar a Ele, é entregar o nosso dia a dia a Ele, é a gente acordar, fazer uma oração, entregar o nosso dia ao se deitar, agradecer pelo dia que a gente teve. Essa história, o que, que isso aqui tem a ver, né, com a história que eu contei, com a conversa que eu tive com essa amiga que eu contei no início, é que eu vi que ali eu tava falando para ela de coisas, querendo fazer, querendo, nossa, milagres, sair pela rua, orando pelas pessoas, curando, mas que às vezes eu precisava parar e olhar para minha vida e ver se eu estava cumprindo, não cumprindo, porque cumprindo é uma palavra que parece que é a cobrança e não deve ser assim, mas olhar para minha vida e ver se eu estava vivendo Deus no meu dia a dia, vivendo Deus nas pequenas coisas da minha vida, antes de pensar nessas coisas maiores, grandiosas. Ver Deus no momento em que eu acordo, ver Deus no nosso respirar, ver Deus, a nossa própria vida já é um milagre diário. E às vezes a gente passa um dia tão atribulado, um dia tão corrido, esquece de ver que Deus está também nessas coisas, está no amanhecer. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ver o céu, de pôr do sol. E isso é uma coisa que eu sinto muito, eu vejo muito Deus ali. Então, eu acredito que a gente, principalmente, eu acho que esse momento que a gente está vivendo, né, do mundo, muita gente está em casa e é um momento que a gente possa usar, né, esse tempo livre maior que a gente está tendo para a gente buscar Deus no nosso dia a dia, para a gente colocar a presença de Deus ao longo do nosso dia, a gente conversar, o Espírito Santo está aqui o tempo todo com a gente, ele pode nos ouvir, ele está aqui para ter um relacionamento com a gente. Então, que a gente possa lembrar de Deus nessas coisas simples do nosso dia a dia, porque assim, após essas coisas simples acontecerem, elas são a base para as coisas maiores. Eu acredito que seja quase que uma consequência, uma vida diária de entrega a Deus, de leitura da palavra, de oração, ela traz, as outras coisas vêm naturalmente, vêm como uma consequência dessa entrega diária. E assim que a gente possa lembrar que o relacionamento, o evangelho, ele é simples. Deus, ele está aqui, ele deixou o Espírito Santo aqui para ele ser nosso amigo, para que a gente tenha um relacionamento com ele. Então, basta a gente falar, basta a gente conversar, que Deus, ele nos ouve, que Deus, basta a gente invocar a presença de Deus, né, para o nosso dia a dia, para a gente poder senti-lo. Então, que a gente não possa esquecer nunca disso, que a gente não possa esquecer
de incluir Deus no nosso dia a dia. Eu quero ler aqui mais um trecho. No versículo. Só um minutinho. Versículo 60. Ainda no capítulo 6. Só beber uma água aqui. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: Isto escandalizai-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde o primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Esse versículo 66 aqui, ele me chamou muita atenção. Vou até ler ele de novo para a gente poder frisar. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. O que a gente vê aqui? Que a Bíblia chama essas pessoas de discípulos. Pessoas foram chamadas de discípulos, andaram com Jesus, puderam ver tudo o que ele fez na terra, todos os milagres, e mesmo assim, a Bíblia diz que já não andavam mais com eles. Eu acredito que essas pessoas depois, né, viram, provavelmente presenciaram a crucificação, talvez muitas delas passaram a partir dali a crer que Jesus era realmente o Messias, era realmente o Filho de Deus, e por estarem procurando essas coisas visíveis, eles acabaram desperdiçando a oportunidade de estar com Jesus ali até o final da vida dele, andando do lado de Jesus. Olha a oportunidade que essas pessoas perderam. E hoje em dia não é diferente com a gente. A gente tem Deus, a presença do Espírito Santo aqui com a gente todos os dias. Basta a gente invocar, basta a gente orar. Então, que a gente não perca, assim como esses discípulos foram chamados, né, de discípulos, que a gente não perca a oportunidade como eles fizeram, enquanto estivermos vivos, de clamar, de invocar a presença de Deus para as nossas vidas, de orar todos os dias, de agradecer a Ele pela nossa vida, de sentir o milagre que é estarmos vivos, de sentir o milagre que é o ar que a gente respira, de sentir o milagre que é cada manhã que se levanta, né? Cada pôr do sol, cada detalhe do nosso dia a dia é Deus ali, é um milagre de Deus. Uma vez, o Peterson, que alguns que eu acredito que vão assistir esse vídeo conhecem, ele falou com a gente sobre a graça comum. E isso ficou muito guardado em mim, porque o que seria a graça comum, né? Basicamente, eu não vou saber explicar exatamente aqui, não tem todo o conhecimento que ele tem, mas basicamente seria ver Deus em coisas comuns da vida. Ver a graça de Deus na vida, ver a graça de Deus nessas coisas comuns do nosso dia a dia. Como eu já falei, ver a graça de Deus num pôr do sol, ver Deus, ver a presença de Deus nas mínimas coisas da vida, num desabrochar de uma flor, isso tudo é um milagre, é uma criação. Então, que essas coisas possam também como é que eu posso dizer? Que essas coisas possam também, que a gente consiga
gente perca, né? A gente acaba botando um filtro, eu acho, pela vida, pelas coisas que a vida vai trazendo pra gente, pela correria do dia a dia, a gente acaba meio que ficando cego para essas coisas. E tudo isso é Deus se mostrando pra gente. É Deus se mostrando pra gente nas mínimas coisas da vida, e que a gente não perca essa sensibilidade de ver e de sentir Deus, de sentir o milagre dele todos os dias. Eu espero que essa palavra possa tocar vocês, espero que eu tenha conseguido passar tudo que estava dentro do meu coração e que todos os dias a graça e a paz de Deus esteja na vida de cada um. E caso não esteja, que você passe a invocar, a buscar o nome de Jesus, a orar e, acima de tudo, primeiro de tudo, crer que Jesus é o Filho de Deus, crer que Ele é capaz de transformar, crer que Ele é capaz de curar, crer no amor dEle, crer no sacrifício. Não há amor maior no mundo como o amor de Jesus, como o ato que Jesus fez por nós. Ele entregou a vida dele para que hoje nós estejamos aqui, para que hoje nós tenhamos vida. Então, a base do Evangelho é isso, que a gente não possa perder nunca essa essência, que a gente possa acordar todos os dias de manhã e lembrar que um dia alguém morreu na cruz, alguém derramou o sangue pela nossa vida, mesmo que a gente ainda nem estivesse nascido, ele já nos conhecia, ele já nos amava com um amor o qual não tem igual no mundo. Então, eu agradeço a quem ouviu até aqui e espero que vocês tenham sido abençoados. Espero que a graça de Jesus encha o coração de vocês, que o amor de Jesus encha cada um de vocês, que a cura e que a presença de Cristo entre em cada coração, entre em cada lar onde essa palavra vai ser ouvida. Deus abençoe vocês, fiquem na presença de Deus, fiquem em paz e obrigada por terem escutado até aqui. Amém. Contempla a tua imensa criação, o céu e a terra, os vales